E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Diane Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Hoje a gente vai falar sobre hipogonadismo hipogonotrófico congênito, que é mais um estado intersexo conhecido, né? Que ele vai afetar mais a secreção dos hormônios sexuais, vai ser relacionado aos hormônios sexuais e não a genitália, né? Ou cromossomos sexuais, como os outros estados que a gente já falou aqui, tá bom? A gente sabe que a secreção pulsátil de hormônio liberador de gonotrofina, que é o GnRH, que está entre os hormônios aí que são afetados pelo hipogonadismo hipogonotrófico, né, eles são essenciais para o início da manutenção reprodutiva, tanto lá na formação, ali na parte do feto, a diferenciação sexual, como depois na época da puberdade. Então, esse eixo hipofisário e hipotalâmico, ele tem que estar em equilíbrio, tá? E assim, a gente sabe que esse eixo ele fica parado durante uma época, né? Ele é bem ativo ali no início da formação do feto e tudo mais, tá? Depois ele dá uma parada assim que nasce a criança até o início da puberdade, e depois ele volta a funcionar, tá? E é uma reação reativa, natural que acontece, né? Estimulada pelo início da puberdade. E tem vários fatores relacionados a esse início da puberdade que eu já expliquei aqui em outros vídeos, quando acontece mudanças corporais, de peso e tudo mais, tá? E o HH, que eu vou chamar aqui como hipogonadismo hipogonotrófico, né? Que é congênito, ele justamente ele caracteriza pela deficiência dos hormônios, né, sexuais gonodais. Por quê? Porque não tem um estímulo das gonotrofinas, tá? O estímulo central, principalmente do hipotálamo, e depois repercutindo ali na região da hipófise também, tá? E os hormônios mais afetados são o estradiol, no sexo genético feminino, tá? E a testosterona no sexo genético masculino, tá? Quando a gente fala sexo genético, a gente tá querendo dizer ali o 46XY e 46XX, que nesse caso não vai ser afetado, né? Assim, as questões hormonais, tá bom? Você vai perceber que nesses casos, as gonotrofinas hipofisárias, muitas vezes elas vão estar ou os valores abaixo do normal, né? Que é o FSH e o LH, ou até no nível normal. Só que o hormônio da gonotrofina, o outro, que é produzido pelo hipotálamo, que é o GnRH, vai estar em déficit, né? E isso dificulta na produção dos hormônios sexuais também, tá bom? Dessa condição, ela é frequentemente secundária, né? A produção de FSH e LH. Realmente ela tá ligada às questões do hipotálamo, tá bom? E ela não tem ali, como eu expliquei ali no inicinho, uma anormalidade, né, do ponto de vista físico. Fora, quando a gente fala isso, a gente tá falando do que é padrão e não é padrão, tá? Anatômica, tá? Você vai ter uma vulva, né? Ou vai ter um pênis. Só que óbvio que esse pênis pode ser diferente, assim, no sentido de ser micropênis, com um testículo escondido, né? Ele também já caracteriza uma genitália com características intersexo por não estar típica. Desse padrão de hormônios que são hipotalâmicos, a gente tem casos que são idiopáticos, que é o hipogonadismo que é produzido por uma questão idiopática, só que não deixa de ser congênita, tá? Assim, há diferentes condições de deficiência hipotalâmica e hipofisária, né? E a que afeta o GnRH, ela costuma ser rara,
tá? Rara sim, naquela distribuição que eu já vou falar um número, que é aquele raro que não é tão raro, é raro porque não é todo mundo que tem, mas se você contar no número de bebês que nascem, você fica, meu Deus, né? Meu Deus do céu, né? Mas as causas que fazem ter esse hipogonadismo, elas são distribuídas entre vários genes, são inúmeros genes que fazem essa condição. A gente hoje tem conhecido mais ou menos 30 genes específicos que causam esse hipogonadismo hipogonotrófico, tá? Que acabam induzindo a inativação do funcionamento do hipotálamo em relação à produção desses hormônios que vão ativar as gônadas e muitas vezes até a hipófise também, né? Tem uma relação com a hipófise ali, tá? E daí geram algumas síndromes. Lembra que síndrome é no sentido de você vai ter várias características físicas relacionadas a uma característica específica, né? A pessoa pode ter uma doença relacionada com uma comorbidade ou não, só ter características sindrômicas, só para deixar claro, tá? Eu aqui sempre tiro esse viés patologizante da questão para não ficar, né, tudo é doença. Não, lembrando que a intersexualidade não é uma doença, né? Ela pode estar relacionada, tá? A gente tem, por exemplo, a síndrome de Kallmann, que é um dos casos de hipogonadismo hipogonotrófico, tá? Que é uma de origem congênita, que é a mais comum delas, e ela está relacionada 1 a cada 10 mil nascimentos de indivíduos 46XY, tá? Que vão nascer com um pênis ali, com criptorquidia, ou às vezes não, mas micropênis, ou 1 a cada 50 mil indivíduos 46XX, tá? Que daí na genitália externa não vai ter uma alteração, tá? Vai aparecer mais pra frente na puberdade. E geralmente essa síndrome, ela tá associada a alterações do olfato, tá? Que pode ter o olfato sumido totalmente ou não, ou tá hipo, que a gente chama de anosmia ou hiponosmia, tá? Que daí você tem diminuição do olfato, tá? Porque graças a essa alteração no GNRH, você tem um problema na migração de receptores neurológicos, neuronais, né? E isso altera a função olfativa, tá? Dos receptores neurológicos olfativos, tá? Também há outras formas, tá? De hipogonadismo hipogonotrófico, tá? Relacionados a outras síndromes, além da síndrome de Kallmann, tá? A gente tem a síndrome de Charge, tem o próprio a hipoplasia, tá? Adrenal congênita, ligada ao cromossomo X. A gente tem a síndrome de Prader-Willi, entre outras. E assim, com elas, como eu falei, são vários genes ligados, tá bom? A gente tem genes que vão do K1 ao CHD7, FG81, FGFR1. Estou citando aqui só os genes só para vocês entenderem como são genes, como são muitos genes e como são também vários cromossomos ligados a esses genes, tá? A gente tem o PROK2, o PROKR2, o GNRH-R, o GPR54, tá? O NROB1, o gene LEPR, entre outros. Tem mais genes ainda, tá? E são ligados ao cromossomo X, ao cromossomo 8, cromossomo 10, cromossomo 3, cromossomo 20, cromossomo 4, cromossomo 19, 1 e 12. Tá na ordem que eu coloquei aqui, é a ordem de quais são mais ligados, tá? Tá fora de ordem porque o X é o mais comum e vai decrescendo aí dos mais comuns. Quais são as características clínicas, né, desse hipogonadismo hipogonotrófico, que vai estar ligado a essas questões cromossômicas, pensando no cromossomo inteiro, ou nesses genes que eu citei, gerando essas síndromes que eu citei, tá? Que daí vai ser a forma que ela vai se manifestar, que geralmente é ligada a uma comorbidade ou não ligada. Como que vai ser, tá? A gente vai ter uma apresentação clínica heterogênea, ou seja, mesmo no mesmo caso de uma síndrome, você vai ter casos diferentes. Por isso que eu falo que a intersexualidade, ou quem não gosta desse termo porque acha que, nossa, tô me sentindo diferente, né? As diferenças do desenvolvimento do sexo são muito singulares, tá?
como a gente tem vários tipos de casos, mesmo dentro do próprio caso, ela é muito singular. Então, desde um hipogonadismo completo a um parcial, né? Causando em quem é 46XX amenorreia primária, ausência de telarca, tá? Desenvolvimento mamário parcial ou não ter desenvolvimento mamário, o volume do útero, dos ovários diminuído, tá? Também a idade cronológica do desenvolvimento, ela vai estar alterada nesses casos, tá? Já no caso do 46XY, eu tô falando parte biológica, porque a gente não vai saber como esses indivíduos vão ter em relação ao gênero, como eles vão estar com a sua identidade de gênero, então eu prefiro só fazer o recorte biológico no caso. A gente vai ter micropênis ligado ou não à criptorquidia. Essa criptorquidia ela pode ser unilateral ou bilateral, ou seja, os dois testículos escondidos ou apenas um, tá? A ausência de caracteres sexuais masculinos, ou por exemplo, então a pessoa vai chegar ali tendo esse micropênis, com criptorquidia ou não, ali naquela fase do desenvolvimento, e não vai ter caracteres sexuais secundários, né? A segunda diferenciação sexual, que é na puberdade, ela não tem, se não usar o hormônio sexual. E daí, por isso que vem a questão da discussão da militância intersexo, dos direitos humanos sexuais e reprodutivos, né? Que isso seja feito de acordo com o que a pessoa queira, saiba, reconheça, né? Entende o seu caso e saiba que aquele hormônio vai dar uma mudança corporal bem forte. Aquilo que essa pessoa quer. Então, beleza, tá. Não é? Então, vamos pensar um outro tratamento hormonal. Mas sem tratamento hormonal não tem como ficar, né, gente? Nem que se for um tratamento que envolva os dois hormônios sexuais, em dosagens pequenas, tem que ter. Né? No caso de uma pessoa que se identifica com os dois, por exemplo, ou que se identifica com o oposto, ou que se identifica com esse mesmo, então, mas tem que ter um tratamento hormonal, tá? Como eu falei, né, nesses pacientes que têm a síndrome de Kalman, vão ter a hiposmia ou a anosmia, que é a ausência do olfato, e daí tem que se fazer testes para saber, até para poder diagnosticar, para ver se realmente é essa síndrome que tá tendo, tá? Tem vários testes para isso, né? O médico ali neurologista, trabalhando junto com o geneticista e o endócrino vão estar alinhados a esses testes, tá? O recém-nascido com criptorquidia ou com micropênis vai acabar fazendo uma avaliação hormonal na mini puberdade para ver se tem um hipogonadismo, porque lembrando que a gente passa, né, a gente tem um desenvolvimento sexual primário que é dentro do útero da mãe. Assim que você nasce, tem uma mini puberdade, mini mesmo, uma diferenciação hormonal bem pequena ali nos primeiros meses de vida, tá? Porque para dar uma maturada final na genitália, nos indivíduos que não têm diferenciação sexual diferente, tá? Os que têm não vão ter isso. E daí depois fica descansando, o seu eixo hormonal descansa até a puberdade. Por isso que a gente fala que meninos e meninas hormonalmente são iguais, porque não tem produção de hormônios sexuais nesse período. Tá bom? Nossa, gente, a luz fica variando aqui. Eu tô num lugar que eu tô sem minha luz, que a minha luz queimou, eu tô fazendo uma loucura aqui. Tá? É isso. Em adultos, por exemplo, no 46XY, você vai perceber isso por causa do aspecto eunucoide, né? Porque a ausência dos hormônios sexuais em alguém que é 46XY vai fazer a pessoa crescer bastante, porque não vai ter o estrogênio para fechar as epífises, que são as regiões finais dos ossos longos, e não vai ter testosterona para deixar esse osso forte, e daí vai crescer e vai ficar com quadril largo, né? Cintura fina, comprido, braço comprido, perna comprida, tá? E muitas vezes até com ginecomastia por causa dessa alteração do crescimento, tá? Já 46XX vai ter o aspecto infantilizado, é uma característica também, tá? A infertilidade e a osteoporose é muito ligada nesses casos, tá? Em ambos os sexos genéticos, tá bom? Outras características fenotípicas que são encontradas, tá? E menos comuns, ligado mais à comorbidade, é a fenda palatina e labial, sindactilia, tá? A genesia dentária, que é bem rara, surdez neurosensorial, tá bom? A genesia renal, unilateral ou bilateral, e cincenesia motora bimanual, tá? A avaliação hormonal precisa ser feita, como eu já disse, de estrogênio, de progesterona, de FSH, de LH, que são hormônios tanto
hipofisários, como os hormônios gonadais, porque essa alteração do hipotálamo gera repercussão, como eu mencionei, para essas localidades, tá? Por isso que o teste de GNRH, ele pode contribuir no diagnóstico diferencial do hipogonadismo hipogonotrófico, tá? Congênito. E daí você vai perceber a forma dele, se é completa ou não. E também dos restantes das funções, né? Hipofisárias. Que em alguns indivíduos pode estar normal, viu? Pode estar com o FSH e o LH no nível normal. Só que por esse GNRH tá desequilíbrio, isso afeta a gônada, porque você precisa dele também para estimular a gônada, né? Ele estimula a gônada e quem estimula a produção de hormônio são os hormônios hipofisários. E daí, como tá tudo em desequilíbrio, a gônada não tem seu precursor. Isso é para ambos os sexos, tá? E genéticos ali. A hormonoterapia é essencial, tá? Para evitar problemas ósseos, musculares, problemas cardiovasculares, desenvolvimento do corpo. Só que lembrando aqui no canal que a gente faz esse adendo que ela deve ser feita de acordo com a identidade de gênero, né, gente? Vamos parar de dar hormônio pra pessoa sem ela saber que ela tá tomando, né? E a gente sabe que nesses casos a maioria acaba se identificando com a genitália que tem, se ela é totalmente formada ou se não, às vezes ela acaba indo por um gênero que a genitália parece, mas pode ser. Mas assim, a pessoa que deve falar, né? Porque ela que tá sentindo como é o seu sexo psíquico, né? Não é o fulano, cicrano ou beltrano que vai decidir isso, né? A gente não tá na Idade Média mais pra levantar impor algo pra alguém, tá? Algo que tem uma coisa muito interessante é que a terapia hormonal, o sexo 46XY, 46XX, no caso do hipogonadismo hipogonotrófico, em 10% dos casos, ela dá uma reversibilidade. O que é isso? Essas pessoas, depois de alguns anos, né, assim de 5 a 10 anos de tratamento, foram percebidos que a gônada voltou a funcionar. E com a pausa do tratamento hormonal, a gônada começou a funcionar. Inclusive, alguma delas apresentando fertilidade. Tá? Alguma dessas pessoas, dos 10%. Tá? Contudo, os outros 90% vão ter que fazer tratamento para a vida toda, porque é uma questão congênita e uma questão de mau funcionamento de genes ou cromossomos ali que deram origem a isso. Então, você vai precisar de tratamento hormonal para ter um desenvolvimento típico e manutenção desse desenvolvimento, tá bom? E a fertilidade, ela é incomum nesses casos, né? Nada que uma inseminação artificial não possa ajudar, né? Como pode várias pessoas que têm uma infertilidade. Enfim, o que eu tinha para falar de hipogonadismo hipogonotrófico congênito é isso. Eu espero ter ajudado, mais nesse estado intersexo ou nessa DDS. Que se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal, porque a gente tá fazendo um combo de vídeos sobre DDS. E beijos, até a próxima. Tchau!